O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho escrito por São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado aos céus. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. O contexto desta celebração e destes dias continua a ser o tempo de Páscoa. E na quinta-feira passada, pelo menos alguns dos mais velhos, a começar por mim, ainda sabem o que é Quinta-feira da Ascensão, dia da espiga ou qualquer coisa assim, que corresponde a 40 dias depois do domingo de Páscoa, do primeiro domingo da ressurreição. Então, esta festa, liturgicamente falando, passa para o domingo seguinte, e por isso é que hoje celebramos o domingo da Ascensão. E é interessante pensar que este domingo da Ascensão, da subida de Jesus ao céu, de algum modo pode dar sentido a dois outros contextos desta celebração. O Dia Mundial das Comunicações Sociais, ou seja, que a palavra e que as notícias nos possam elevar, que nos possam informar, que possam tornar uma sociedade mais justa, pelo menos onde haja lugar para dar boas notícias também. O Evangelho é já uma boa notícia. Também é verdade que é preciso dizer a realidade tal como ela nos chega, mas aprender ou esperar que as notícias, a comunicação, o que comunicamos, seja também lugar para a esperança, como nos pedia o Papa Francisco na mensagem que ainda escreveu para este dia. E também hoje celebramos o Dia Mundial, o Dia da Criança. Celebrar o Dia da Criança também, neste caso, é uma coincidência, ou talvez não, pode ser uma deuscidência, mas significa que nós temos, os mais velhos, têm uma responsabilidade sobre os mais novos também de os elevar, de lhes deixar critérios, de ser presença, de lhes deixar caminhos de sentido, de esperança, de alegria. Então eu diria que estamos em sintonia com todas estas razões da celebração. O que é que celebramos na Ascensão? De algum modo, e de uma maneira assim muito simplista e simplificada, na Ascensão celebramos, diríamos, o tempo de Jesus que termina assim junto dos discípulos e começa um tempo novo que é o tempo da Igreja. Disse de forma simplificada porque Jesus continua na Igreja. Mas Jesus, ao elevar-se ao céu, ou ao ser elevado ao céu, significa que nos deixa uma responsabilidade. Como os pais confiam nos seus filhos, dizem, ele é capaz. Como um professor confia no seu aluno, como um treinador confia no seu desportista, não sei. Alguém que é capaz de incentivar o outro a dar os seus próprios passos. Então é um Deus a dizer-nos, vocês têm uma responsabilidade no mundo, têm uma capacidade, têm dons que não podem guardar, nem podem enterrar, têm que fazer acontecer. Então é um bocadinho isso, é o tempo da Igreja, é o tempo dos discípulos serem confrontados com a necessidade de dar testemunho, de compromisso,
de perceberem que a vida é uma missão. Às vezes nós dizemos qual é a nossa missão, que missão é que eu tenho. Verdadeiramente, e o Papa Francisco deixava isso muitas vezes claro, nós não temos uma missão. Cada um de nós é uma missão. Então somos uma missão no mundo, somos uma presença no mundo com essa responsabilidade, mas também com esse prazer, com esse privilégio que é estarmos cá, podermos contar a história também, escrever ainda a história dos dias. E Lucas faz muito bem esta passagem porque Lucas, dizem que era médico, e que escreveu então 2 livros, ou melhor ainda, escreveu um só livro com 2 partes. A primeira parte ouvimos no Evangelho e são os atos de Jesus. Ele foi contando o modo como Jesus foi vivendo. O que é que Jesus disse? O que é que mais marcou na experiência daqueles que ele foi ouvindo e das comunidades que ele acompanhou? Então, temos os atos de Jesus. E a segunda parte deste livro são os atos dos apóstolos. O que acontece é que depois, como quiseram reunir todos os evangelhos, os atos de Jesus, então ficaram as 4 versões do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo a seguir na Bíblia encontramos os Atos dos Apóstolos. Mas isto, se fôssemos a reorganizar a partir da versão original, a seguir a Lucas, ou ao Evangelho segundo Lucas, estaria os Atos dos Apóstolos. Então, nós encontramos nesta cidade, que é a cidade de Jerusalém, exatamente o ponto de chegada e um ponto de partida. No Evangelho, o ponto de chegada, onde Jesus é elevado ao céu, e nos Atos dos Apóstolos, Jesus a enviar, de algum modo, já o Espírito Santo e a convocá-los para a missão. E é um bocadinho essa atenção de olharmos para a vida, a pensá-la também sempre como um ponto de chegada e um ponto de partida. A Jerusalém que hoje podemos estar a dizer, a celebrar, é exatamente aqui. Na Eucaristia, nos jardins deste seminário, numa outra e qualquer Eucaristia que se celebra, nós estamos a celebrar esta Jerusalém. O lugar de encontro, um lugar também de elevação, assim esperamos, de sermos elevados. Também na ascensão de Jesus celebramos a nossa ascensão. E, portanto, um lugar onde somos elevados, mas para depois nos dedicarmos para sermos missão. Bem, a outra pergunta que podíamos fazer, mas o que é isso mesmo da Ascensão? Em Jerusalém dizem, eu nunca vi, que há uma igreja, a Igreja da Ascensão, que não tem telhado. Porquê? Então, se Jesus vai subir ao céu, o primeiro embate que teria logo era no primeiro teto ou no telhado. Nós aqui temos esse assunto resolvido. Aqui Jesus pode subir à vontade ao céu, que não vai haver, à partida, nenhuma dificuldade. Tirando aqui o toldo, não é o toldo. Sim, mas pode arrancar ali à frente e já é à vontade. Aqui não tem. Aqui é que está um problema. Mas é engraçado, só na zona dos padres é que ele não pode subir. Mas de resto, à vontade. Então significa que essa era uma possibilidade, mas é óbvio que não é isso. Ou seja, subir ao céu não é ir para as nuvens. Acho que todos entendemos isso. Subir ao céu é estar numa plena comunhão com Deus, é elevar a vida, é elevar o sentido da vida, e por isso Jesus, ao subir ao céu, eleva-nos a todos, deixa-nos um horizonte, estabelece um caminho, estabelece uma marca. Então, na ascensão de Jesus, fica de facto outro desafio, que é a nossa própria ascensão, subir ao alto, não é às nuvens, mas ao alto, subir na medida em que temos critérios diferentes, o modo como nos relacionamos, viver revestidos, diz o Evangelho, viver revestidos de uma força do alto. É muito interessante, porque diríamos que, ao elevar-nos ao céu, Jesus junta em cada um de nós também estas 2 dimensões, a humana e a divina, que nos habita. Todos nós temos uma dimensão humana e divina. E não é uma divina ao domingo de manhã e depois o resto da semana é tudo humano. Não, é humano e divino em todas as horas e em todos os momentos. E essa dimensão é muito bonita, juntar a natureza, a divindade, a natureza humana, a natureza divina na vida. E a Eucaristia deixa isso muito claro, já falei disso muitas vezes, não vou repetir, quando nós colocamos água no vinho dentro do cálice. O vinho a representar Deus, a água a representar a humanidade, e é esse milagre que nós queremos que aconteça sempre na nossa vida, em cada Eucaristia.
E o que é que como é que podemos concretizar a ascensão na nossa vida? Já percebemos mais ou menos o que é, nunca vamos entender totalmente, bem percebido, mas o que é que isto tem a ver connosco? O que é que a ascensão tem a ver connosco? Eu penso que facilmente nós percebemos que há palavras e gestos que elevam e há palavras e gestos, passa a expressão agora, que nos enterram, que nos deitam por terra. Então, quando nós falamos da ascensão, significa um certo compromisso com tudo aquilo que pode elevar, com tudo aquilo que pode levar aos outros esperança, pode levar um acreditar maior naquilo que é, naquilo que pode fazer. Dizer a cada um, tu és capaz, mas se tiveres alguma dificuldade, eu estou aqui ao teu lado. Não te vou abandonar. Porque é isso que Deus faz connosco. Ele diz, eu não vou embora, eu simplesmente vou estar de outra forma agora, porque agora é o teu tempo de tomar a condução da vida, da igreja, da comunidade. Então há palavras que de facto nos elevam, mas também há palavras e gestos que nos destroem, que nos deixam por terra. E por isso é que o Papa insistia na mensagem para as comunicações sociais que as mensagens têm que ser a comunicação, tem que ser uma comunicação de esperança, mas nós reconhecemos que há muita comunicação que não gera esperança. Às vezes recorre a falsas informações ou distorcidas, às vezes até algumas informações são destinadas a ferir. E nós às vezes dizemos assim, mas como é que é possível as notícias dizerem estas coisas? Como é que é possível haver tão pouca informação? Como é que é possível haver notícias falsas, as fake news? Quantas vezes nós dizemos coisas uns dos outros que são totalmente falsas, ou são distorcidas, ou não dá para comprovar? Às vezes nós temos intuições, temos até condenações uns dos outros, que não têm sentido nenhum. Então, também nós, que às vezes nos queixamos, e ficamos muito tristes quando alguém diz mal de nós, ou quando diz alguma coisa que nos parece totalmente injusto. Mas nós, muitas vezes, fazemos isso com os outros e nem nos apercebemos, porventura. Então, elevar a ascensão é exatamente inverter este caminho. E qual é o último gesto? Fiquei a pensar nisso. Jesus vai para o céu, então, qual foi o último gesto que ele fez? Disse assim, cuidado, agora eu vou-me embora, vocês portem-se bem. Não. Também não disse, olha, cuidado, que isto aqui, este mundo, isto é uma selva, e portanto vocês, olha, organizem-se, tentem fazer o melhor, tentem-se organizar, porque este mundo, isto não é para pessoas totós, nem para pessoas boas. Também não disse isso. Não sei se pensou isso, mas não disse isso. O que ele fez, verdadeiramente, foi abençoar. Antes de partir de regresso, então, nesta ascensão ao céu, o último gesto dele é abençoar. Não é amaldiçoar, é abençoar. E ele tem algum cuidado, porque ele diz o texto, que não tem interesse nenhum ficar a olhar para o céu. Para onde é que estão a olhar? Para o céu. É preciso olhar para o céu, mas é preciso ter os pés bem assentes na terra. E nesta bênção de Jesus, o mais bonito é que ele nos deixa essa missão, de nós podermos abençoar o outro. Sermos uma bênção uns para os outros. Eu espero que cada um de nós, esta semana também celebrou o Dia dos Irmãos, foi ontem, acho eu, certo? Acho que foi. Também nós podemos reconhecer os nossos como uma bênção, mas não ficar apenas na dimensão estática da bênção. Como é que eu posso ser bênção para os outros? Como é que eu posso também eu abençoar? Eu que me sinto abençoado, como é que eu posso abençoar? Como é que nós podemos abençoar a terra, transformar a terra? Como é que podemos abençoar as relações? Como é que podemos ser instrumentos de bênção? E concluindo, porque é que a nossa fé é importante? Em que medida é que a nossa fé é importante? Ela não pode ser um refúgio para os fracos, para aqueles que não têm nada que fazer, nem a missa é para quem, domingo de manhã, olha, não tem nada que fazer, aqui vou eu à missa, pronto, vou ocupar o tempo. Se calhar algumas vezes pode ter acontecido assim e Deus serve-se de tudo, mas porque é que serve a nossa fé? De que é que nos vale a nossa fé? A fé serve para mudar a nossa própria vida, para a transformar, mas não apenas neste sentido individual, da minha própria vida, mas para transformar a minha vida e com isso transformar a vida daqueles que estão ao meu lado.
Então eu pedi essa graça para que cada um de nós, nesta festa da Ascensão, pedisse essa transformação. Aquela que é a relação performativa, como se diz, em relação a Jesus, que é uma relação que nos muda a vida, muda os gestos, muda as palavras, muda o olhar, muda o pensamento e muda o nosso coração. Então pedi essa graça para a nossa vida, para que cada um de nós se sentisse uma pessoa abençoada por Deus, com as suas limitações, é verdade, mas também com muitos dons, que cada um de nós sentisse uma bênção de Deus. Somos uma bênção de Deus. E que depois, com essa bênção, revestidos assim da força do alto, pudéssemos ser para os outros uma bênção. Pudéssemos ser uma bênção especial. Uma das palavras que aparece hoje no Evangelho é dunamis, que significa força, uma força do alto. Mas também é a palavra que diz milagre. Então, que essa força do alto nos transforme num milagre e que nós possamos ser um milagre uns para os outros, porque a vida é, de facto, um grande milagre e um grande dom que não temos direito a desperdiçar.